projeto de educação ambiental para a conservação e gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Gravataí iniciou em janeiro de 2014 e ele termina no mês de setembro de 2015. Portanto, ele tem 1 ano e 9 meses de duração. Ele envolveu um grupo muito grande de pesquisadores. Entre eles, nós temos 10 professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2 professores que são um professor da PUC e um professor da Fevale, e 4 técnicos da própria Universidade Federal e 20 bolsistas do ensino de graduação. Esse projeto ele foi elaborado e desenvolvido para ser executado na bacia hidrográfica do Rio Gravataí, tendo como objetivo principal o levantamento de dados sobre a bacia hidrográfica e fazer com que esses dados também chegassem junto à comunidade e à sociedade da bacia. Envolveu um grande número de pessoas, professores, técnicos e alunos bolsistas, e tem como objetivo nós fazermos um levantamento de dados de tal forma que esses dados possam estar disponibilizados para a população da bacia hidrográfica. Fomos nas secretarias de educação, nas secretarias de meio ambiente, e também nós fizemos um levantamento junto às escolas municipais que estavam fazendo atividades de educação ambiental para elaborar um banco de dados e disponibilizar esse banco de dados no formato digital a toda a população da bacia. O início do projeto é lógico, esses projetos eles nascem muitos anos antes, né, de começar a dar os primeiros passos. A universidade tem o chamado tripé, que é a questão do ensino de graduação, de pós-graduação, né? Nós formamos profissionais e qualificamos esses profissionais através da pós-graduação. A qualificação deste profissional se dá muito pela pesquisa que nós fazemos, né? Então ele está em contato constantemente com informações que estão sendo geradas ao mesmo tempo que estão sendo transmitidas, né? O terceiro tripé é a extensão, né? Que nos leva a refletir que não adianta a gente ter uma informação esterilizada, uma informação que não tem contato com a realidade. Podemos gerar um conhecimento muito rico, mas se esse conhecimento não tiver a ver com a realidade do nosso estado, da nossa região, da nossa a zona de atuação, né? Esse é um conhecimento que vai para uma gaveta e não vai ser utilizado. Então esse trabalho junto com a comunidade e uma comunidade específica, que são os professores, né, de uma determinada região, ele é muito importante até para que a gente saiba que o conhecimento que está sendo gerado dentro da universidade está sendo utilizado, está sendo útil, né? E esse é um tripé aí, um terceiro pé da universidade que é tão importante quanto os outros. Um dos grandes objetivos do projeto é qualificá-los na elaboração de projetos. Então, saber como pegar uma informação, um conjunto de informações, transformar num projeto e esse projeto poder ser aplicado na sua escola, né, com uma estrutura que a gente vai estar lá para dar todo o apoio na sequência do projeto. É lógico, cada passo que se dá, se a gente for parar para pensar, a gente está produzindo resultados, né? A articulação que nós tivemos que fazer para ir de município em município, colocar as secretarias de educação, as secretarias de meio ambiente, em alguns locais até isso, né? Simplesmente a Secretaria de Meio Ambiente, só conversar com a Secretaria de Educação já foi um grande passo. Em alguns locais, realmente, alguns municípios a gente foi, elas já conversavam, já tinham todo um funcionamento conjunto, né? Mas em alguns lugares a gente passou por essa pequena articulação que já é um grande passo, né? Os professores, né, a seleção, ou eles se disporem a durante tantos meses virem uma vez por mês até a URGS, até aqui onde está hoje uma aula especificamente, né? A gente ter essa mobilização já é um grande crescimento. O banco de dados cartográfico, ele busca organizar os dados
espaciais dos municípios, drenagem, relevo, a localização das escolas, e com isso toda a informação da bacia fica organizada num único conjunto de dados. E esse dado ele pode ser usado tanto pelas administrações municipais como também pelas escolas, seja pelos professores nos seus projetos, como também para atividades pedagógicas com os alunos, de tal forma que, independente da maneira de apresentação desses dados, o conjunto deles é o mesmo. É como se eu pudesse organizar diferentes atlas, um atlas para uso na escola, outro atlas de uso da administração municipal, para o planejamento de atividades dos municípios, das secretarias as mais diversas, seja saúde, meio ambiente, planejamento. Esses dados, como estão em meio digital, podem ser usados em diferentes ambientes, né, computacionais, seja computadores de mesa, mas também na internet ou, dependendo da programação, inclusive em smartphones. De maneiras que todo esse conjunto fica agora disponível à sociedade para os mais diferentes fins, e nós esperamos que a comunidade local possa também agregar novos dados, fazendo com que esse conjunto fique vivo e possa ser atualizado sempre que necessário. Uma das temáticas que foram abordadas ao longo da formação de professores refere-se a consumo e desenvolvimento sustentável. Nós compreendemos que a educação ambiental tem um papel importante na reflexão, na promoção da reflexão sobre esse tema, principalmente quando se fala em formação de professores, né? O consumo hoje ele está atrelado ao cidadão, à sociedade refletir sobre os seus hábitos cotidianos e compreender os possíveis impactos desse tipo de ação, né, da mudança de comportamento em relação ao que se consome. Talvez hoje um dos principais agravantes do consumo seja a grande pressão e a própria escassez dos recursos naturais que nós temos disponíveis. Para isso, então, a educação ambiental é fundamental, e também entendemos que o desenvolvimento de projetos em educação ambiental deve focar como um dos temas a questão do desenvolvimento sustentável. A metodologia de projeto foi uma das temáticas que foram desenvolvidas no curso de formação de professores. Em educação ambiental, as instituições de educação, elas têm seguido diversos caminhos. E geralmente, os caminhos que elas têm escolhidos são trabalhar na semana da água, ou então atividades esporádicas, ou tem uma campanha na cidade sobre resíduos, e elas se envolvem num trabalho de reciclagem de resíduos. Nós entendemos que para trabalhar educação ambiental é preciso que tenha projetos, e esses projetos, eles contemplem diferentes dimensões. Entre essas dimensões, a complexidade do conhecimento é importante, a criatividade, a sustentabilidade, a solidariedade e a coletividade. Então, essas dimensões, elas dão uma amplitude muito maior do trabalho em educação ambiental. A construção do projeto, ela deve ser coletiva. Esse projeto ele não pode ser o projeto de uma pessoa só dentro de uma instituição de educação. É preciso que esse projeto ele seja organizado e construído coletivamente, e que todos os participantes possam, de uma forma dialogada, problematizar as questões que são consideradas importantes por aquele grupo. As intervenções pedagógicas de educação ambiental podem ser promovidas nos mais variados ambientes e por meio das mais diferentes abordagens. Nesse sentido, as atividades realizadas em espaços ao ar livre, como parques, praças e unidades de conservação, as quais empregam abordagens teóricas e práticas, como discussões, apresentações, jogos e atividades físicas, são corriqueiras em um número expressivo de propostas de educação ambiental. Essas atividades, ou simplesmente atividades de educação ambiental ao ar livre, podem ser organizadas em dois blocos. O primeiro, que foca em práticas de mínimo impacto ambiental, centradas em propostas de mínimo impacto ou propostas de reduzir os impactos produzidos.
E o segundo bloco, que foca em atividades educacionais no meio ambiente, as quais buscam levar as pessoas a ter um maior contato com a natureza, atividades educacionais sobre o meio ambiente, as quais buscam construir conhecimento e compreensões, e atividades educacionais para o meio ambiente, as quais buscam engajar a comunidade na busca de soluções para as problemáticas atuais. Independente da proposta de educação ambiental, a busca pela segurança de todos os envolvidos nessas atividades educacionais deve ser um objetivo anterior aos demais. Nesse sentido, a gestão de riscos é uma proposta amplamente empregada em instituições de referência na área de atividades educacionais ao ar livre, a qual torna possível, de forma lógica, simples, a obtenção de resultados efetivos quanto à gestão de risco de todos os envolvidos. Bom, na temática recursos hídricos do curso de formação dos professores, nós abordamos, em primeiro lugar, o ciclo da água, a importância do rio Gravataí para a bacia hidrográfica e procurando sempre enfatizar que a água é um fator de desenvolvimento para a região e também a importância que ela tem para os alunos, os professores inicialmente, que serão os multiplicadores, mostrando também como funciona o rio, a importância dos banhados, a classificação das águas, que hoje é numa situação bem ruim, e que futuramente se pretende, com diversas ações que estão no plano de bacia, a podermos fazer com que o rio melhore a sua situação. Então esses temas foram bastante discutidos e sempre procuramos enfatizar que os professores serão multiplicadores nessa função, trazendo os alunos, mostrando para eles que não só a ação dentro da sua casa é importante, mas a ação na região, a ação com o meio é muito importante para sempre pensar o todo no rio. Então hoje nós estamos fazendo com que o curso e os professores obtenham esses ensinamentos ou esses conceitos para poder repassar. Com isto, a melhorar a qualidade das águas do rio Gravataí. Então essas águas elas cumprem um papel fundamental na produção do arroz, mas não se deixa de pensar nas outras funções que cumprem a água. Por exemplo, sabe-se que o banhado dos Pachecos, unidade de conservação que está acima da barragem, ele só permanece cumprindo com sua função, só garante essa característica com a presença da barragem. Então se mantém as cotas máximas e mínimas respeitando a presença da unidade de conservação. Se libera água durante os meses de maior escassez, que é de outubro até março, de todos os anos, se libera uma cota diretamente para o rio Gravataí para abastecimento das cidades, Consumo humano é prioritário. Isso independente das condições de irrigação, essa água é liberada para consumo humano. O assentamento, então, ele nesse processo de gestão das águas, ele também participa de outros fóruns, de outros conselhos, como é então o Conselho Deliberativo da APA do Banhado Grande, como é o Comitê do Gravataí, como é o Conselho Consultivo do Refúgio, Banhados Pachecos, bem como outros fóruns e entidades que envolvem atividades tanto de produção como de gestão de recursos hídricos, entre outros. Então o assentamento ele deixa de entender-se como um corpo isolado e passa a se entender em um complexo de articulações, de movimentos, de atividades ao seu entorno também. Bom, a Associação de Preservação da Natureza Vale do Gravataí, ela foi fundada em 1979, porque existia um movimento aqui em Gravataí já há muitos e muitos anos em defesa do rio Gravataí, que era feito pelos pescadores,
os antigos caiqueiros do rio, os caçadores que caçavam marrecão no Rio Gravataí, então no sentido assim, de preservar o rio. Mas mesmo assim, Gravataí tem o nome tem o nome do rio, né, a cidade, né, Rio Gravataí, né, a cidade Gravataí, né. Então Gravataí tem essa ligação muito íntima com o rio, né. A gente sabe histórias antigas de passeios, de piqueniques e de festa que se fazia, as coisas assim de 100, 200 anos, quase 200 anos atrás. Então a fundação da APNVG, quando foi fundada, nada mais foi do que esse movimento que chegou a um ponto que se organizou e criou a APNVG. Por isso que a APNVG existe até hoje, por causa dessa identificação que ela tem com o rio. Mas hoje a gente vê o rio numa questão mais ampla, né? A questão da bacia hidrográfica, né? Aquele pensamento assim que todos nós que estamos dentro da bacia moramos dentro do rio, né? Eu posso morar o mais distante possível que seja do rio, mas tudo que eu fizer lá, que eu jogar um toco de cigarro fora, vai terminar dentro do rio. Então, o rio é uma coisa que faz parte da gente. Quando tu liga a torneira em casa, então essa sempre foi a proposta que a associação passou na questão do rio, a questão do planejamento ambiental, né, da educação ambiental, de protestar contra as agressões ao meio ambiente. O projeto de educação ambiental para a conservação e gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Gravataí foi desenvolvido aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faziam parte também desse projeto 10 técnicos que nos auxiliavam em todas as tarefas, tanto de campo quanto de laboratório e de elaboração e organização dos materiais, e 20 bolsistas que trabalharam conosco ao longo do tempo, e esses bolsistas eram de cursos completamente diferentes, bolsistas da área de ciências biológicas, da geologia, da geografia, da área de engenharia ambiental, da arquitetura, do design, enfim, uma diversidade de formação, tanto de professores, técnicos e bolsistas de graduação. Sempre pensei, antes de mais nada, que educação ambiental é educação, né? E a partir disso tomada de conhecimentos, troca de ideias, de experiências e respeito em todos os sentidos. Quando a gente começa dentro de casa já, respeitando o outro, respeitando as coisas, o alimento e o que a gente consome, ali já começa a educação, e que daí envolve, né, um mundo de coisas, que entre elas a ambiental também, na qual a gente faz parte desse ambiente. A gente transmitir toda a informação necessária para a gente compreender o ambiente que a gente vive, para a gente viver melhor, né? Eu acho que a gente tem, a nossa sociedade, ela desenvolveu uma estrutura urbana que afastou muito a gente da compreensão do ambiente. Gosto muito dessa frase do Guimarães Rosa, onde ele diz que o mestre é aquele que de repente aprende. Então, como a gente é muito aberta, nós somos abertos para conhecimentos. Então, eu acho que esse curso nos deu mais uma amplitude mais de reflexão. No projeto, eu fui convidada pela professora Terezinha Guerra para trabalhar junto neste projeto na parte mais logística, assim, do que nós íamos fazer com o curso e com os professores e como seria. E visitamos, acho que eu visitei 4 municípios, que deu o total mais ou menos, acho que de 8 escolas que eu fiz assessoramento com essas professoras. O maior conhecimento que nós possamos ter dos processos naturais, do ambiente, da natureza, todas as relações ecológicas, a relação dos organismos, incluindo o homem,
e como o homem pode atuar da maneira mais harmoniosa, mais sustentável, de tal forma que possa permitir que as próximas gerações sempre possam conviver e manter esses processos que nós desenvolvemos até hoje. Ele me trouxe muito conhecimento, um conhecimento que eu tinha superficialmente, e trabalhando no projeto eu consegui aprofundar. Eu acredito que seja muito importante, que esse tipo de curso deveria ser uma prática em todo o Brasil, em todas as comunidades, em todas as universidades, porque ele é abrangente, ele abrange famílias, ele abrange crianças, ele abrange comunidades, ele abrange públicos, setores públicos como prefeituras, secretarias de meio ambiente dos municípios. Primeiramente, a questão da cidadania foi muito importante, não só para mim, como acredito que para todos os bolsistas. Eu faço engenharia ambiental na URGS e é um curso muito técnico. Então, essa visão de que a sociedade realmente precisa, a questão também dos alunos nas escolas, das crianças que são o futuro, agrega ao nosso conhecimento e à nossa atividade profissional que vem depois. Eu me senti muito gratificada porque veio de encontro ao que eu estou buscando na minha caminhada atual. O maior valor assim que é o da preservação mesmo. É uma coisa assim que eu via meio de longe, de fora, assim, agora eu estou inclusa. Trazer conhecimento para o cidadão. Muitas vezes o cidadão ele não pratica boas ações ambientais porque não tem conhecimento. Então, tendo pessoas capacitadas, né, para levar para frente conhecimento através da educação ambiental, eu acho que tem grande possibilidade de realmente mudar hábitos não muito salutares, né? E realmente conseguir chegar ao nosso objetivo de qualidade ambiental. Ter esse contato mais direto com os professores e toda essa troca, todo esse vínculo maior que eles tinham com a gente, assim, e também na produção de material, assim, de divulgação, que eu acho que é muito importante. Todas as ações de educação ambiental, elas têm que ter produção de material para que possa ser divulgado, para que possa ser lido e possa atingir cada vez um público maior. Confeccionou mapas, localizou geograficamente as escolas através do GNSS. Porque a gente consegue transmitir um pouco do conhecimento que a gente produz dentro da universidade para a população. O nosso projeto inclui, então, a população da bacia do Rio Gravataí. Então, a gente conseguiu passar o conhecimento da universidade para pessoas desses 8 municípios incluídos na bacia. Inclusive apoio logístico à realização de eventos, a realização das aulas que foram feitas e palestras, saídas de campo e visitação às escolas. Tive a oportunidade de trabalhar com diversas áreas, numa universidade diferente da minha, né? Então eu achei isso muito rico, uma cultura assim, muito rica para mim. Eu trabalhei com meus colegas inicialmente no levantamento de ações de educação ambiental, tanto nas prefeituras municipais, nas secretarias de meio ambiente e educação, como em algumas escolas que foram indicadas por essas secretarias. É bem gratificante saber que tem pessoas atuando nesses projetos e querendo melhorar e trazendo algo diferente nas escolas para essas crianças que vão crescer tendo esses exemplos de alguém que está lá tentando fazer algo diferente para eles. Pensando no momento que a gente precisa reconstruir alguns laços, algumas formas de pensar e indo para dentro das escolas com os professores, a gente vê eles tentando desenvolver isso com os alunos, né? Trazendo novas informações. Então eu acredito que esse tipo de curso, que é uma troca de informações com os professores, entre alunos e estudantes, que só tem a acrescentar, né, para um novo modelo de sociedade que a gente está pensando, que a gente está necessitando construir. Proporcionou uma discussão de novos saberes, né, um diálogo acerca do tema, né, e favoreceu uma ampliação e um pensar na educação ambiental nas escolas. Houve muita troca, desde a parte que a gente teve botânica, fauna, com os professores que trouxeram novas coisas, né, sobre a questão da educação ambiental, tanto na área da biologia como da botânica, a questão do paisagismo escolar, eu acho que foi revigorante, assim, trouxe novas possibilidades, achei muito interessante, eu acho que só acrescentou. Possa ser repetido, tá? De alguma forma, ano que vem ou no próximo ano. Olha, ele veio
encontro dos trabalhos que a gente está realizando na nossa secretaria e no nosso município, voltado para todas as 3 bacias. Santo Antônio da Patrulha é um município muito rico em corpos hídricos. Então nós temos a Bacia dos Sinos, a Bacia do Litoral Médio e a Bacia do Gravataí. Nós trabalhávamos muito com a Bacia dos Sinos e deixamos de lado por algum tempo a Bacia do Litoral Médio e a Bacia do Rio Gravataí. E esse curso veio agregar, veio unir forças para que a gente tenha trabalhos também de educação ambiental voltado para a Bacia do Gravataí. E agora elas estão podendo mostrar o trabalho aqui, hoje na exposição dos seus trabalhos, dos banners, através do artigo que elas escreveram, porque muitas vezes a gente tem a prática, mas a gente não tem a parte teórica e precisa muito desta união dos dois. A nossa proposta é de um curso de formação de professores municipais aqui dentro da Universidade Federal. O curso teve um período de 9 meses, correspondendo a 124 horas, aulas teóricas e práticas. Esse curso de formação de professores envolveu várias temáticas, todas elas relacionadas com a bacia hidrográfica, como por exemplo a vegetação, a fauna, recursos hídricos, agroecologia, plantas tóxicas e medicinais, educação ambiental, atividades práticas nas escolas, enfim, todas essas temáticas foram extremamente importantes porque isso fez com que os professores pudessem obter informações sobre a bacia hidrográfica e poder depois trabalhar com os alunos nas escolas. O curso de Educação Ambiental me ajudou a ter mais conhecimento teórico, me aprimorar mais no conhecimento que eu já gostava, que era Educação Ambiental com os meus alunos. Me trouxe um embasamento, onde fazer as pesquisas, o que buscar, como lidar com as crianças, me agregou muito. É trazer pra gente tudo que a gente não tem, porque o pouco que a gente consegue na mídia ou direto trabalhando, ainda é muito pouco diante de tudo que se tem. Com o curso eu consegui ver isso, né, que é muito mais amplo do que a gente já possui. E aí eu consegui me aprimorar muito mais e trabalhar muito melhor com os alunos. Para modificar hábitos, atitudes, principalmente trabalhar o todo, né? Trabalhar a educação ambiental e trabalhar o todo. Em relação às crianças, para que elas criem novos hábitos, né? É um modo de vida. A educação ambiental é um novo modo de vida, ao meu ver. E o principal foi que o curso nos desacomodou. Através desses conhecimentos, consegui passar para para todos os meus alunos, né? E tentei aplicar, né, essas ideias novas, esses conhecimentos dentro da escola, onde também passei para os meus colegas, né, para que eles conseguissem agregar, né, e conseguissem trabalhar. O grupo de professores procurou trazer novidades, né, embasamentos, sempre mostrando, né, que a gente pudesse procurar e ter essas fontes, né, ao nosso alcance. Foi minha primeira experiência nessa área. Eu nunca havia feito um curso com esse tema antes, então tudo que eu aprendi assim, foi muito novo para mim, de pensar o ambiente em que a gente vive, o ambiente que nós estamos inseridos como representante lá da nossa escola, porque ela precisava realmente que tivesse alguém puxando esse debate lá, que até então não era feito nenhum tipo de trabalho com esse enfoque mesmo assim tão profundo como a gente tentou fazer esse ano. Que essa iniciativa foi muito legal e que deveria continuar e ter cada vez mais professores fazendo esse tipo de curso, porque é justamente os professores, os educadores, quem está ali na prática do dia a dia que está formando essas crianças que vão dar continuidade nessa. Conhecimento que envolve várias disciplinas, se não todas,
que tem como objetivo fazer com que as pessoas se deem conta da necessidade de manter o equilíbrio ambiental. E agora, com o projeto, eu estou vendo meus alunos se envolverem e quererem fazer alguma coisa em relação a isso. Eu acho muito importante. Me ensinou a me sentir mais participativa, a pensar fora da caixa, a entender que pequenas alternativas e pequenas mudanças na rotina dos alunos na escola fazem diferença. Às vezes a gente pensa em projetos enormes que vão agregar muitos valores econômicos no projeto e simples alternativas com os alunos, de ir na escola perceber as alternativas no pátio, como o pátio pode se tornar mais florido, mais arborizado. Essas alternativas já ajudam a comunidade também a se sentir valorizada. Todos puderam também dividir as suas angústias. A gente pôde notar que o problema não é só no meu município, que o problema existe nos outros municípios. E a ter persistência, porque se aquele município, se aquela escola, se aquele professor teve sucesso no projeto dele, por que não? Eu não teria no meu. Em primeiro lugar, sempre a atualização de conhecimento. E a educação ambiental é uma das poucas matérias ou projetos que a gente consegue interagir com todas as disciplinas da escola. Ele acabou me tirando daquela zona de conforto do professor. Foi um novo recomeço, assim, um repensar, né, sobre essa questão da importância da questão ambiental. Ao longo do projeto a gente trabalhou com a questão da horta, da compostagem, mas nós tivemos muitos problemas relacionados à questão de saneamento básico, esgoto na comunidade, e que são coisas que estavam... A gente sabia que era um problema, as pessoas sabem que é um problema, mas vão se acomodando. É uma necessidade nossa do viver, né? Com uma qualidade de vida. Então, a evolução da educação ambiental é uma coisa assim para o mundo, né? É a qualidade de vida que nós vamos ter daqui a 50 anos, como, né? Ele mexe, né? Ele nos traz recursos, assim, né? Ideias, e que a gente lá na realidade da escola está meio parado. Já que a gente mora, né, numa área privilegiada, a maioria dos meus alunos, né, então tem que buscar isso aí neles, botar, né, na cabecinha deles que a gente tem que preservar o ambiente que a gente vive, né. O meu projeto foi sobre a horta escolar, porque eu percebi que mesmo sendo da zona rural, né, meus alunos não gostavam quase de comer verduras. A educação ambiental não é só a escola, né, todo o meio que a gente vive, então tem que estar sempre presente, né, na vida da gente, a gente buscando, né, sempre preservar o que a natureza nos oferece aí. Ai, muito legal, para eles é muito interessante essa... É que desde que eles moram numa área de preservação ambiental ali, né, a escola também tem um espaço bom para desenvolver o projeto, né, e eles todos participam muito bem do projeto. Esse trabalho não é bem da realidade deles, né? Ele veio a somar e a fechar com muitas lacunas que a gente sempre teve por causa a situação do meio ambiente que a gente vive hoje em dia. Não adianta só estar lá dentro da sala de aula um trabalhinho pequeno, mas sim abrir os horizontes do aluno para isso. E isso que é o foco e foi o mais importante para mim. Tu tem que buscar o que está mudando no mundo, tem que estar acompanhando as transformações e trazer isso para a sala de aula, porque é o mundo do aluno. Quando todos entenderem isso, nós vamos ter um mundo muito melhor. O que é importante nesse processo, dentro do nosso projeto, é fazer com que todas as pessoas, a sociedade, os professores, os gestores ambientais tenham conhecimento sobre dados da bacia hidrográfica, porque conhecer a bacia hidrográfica significa cuidar da bacia hidrográfica. E o cuidar da bacia hidrográfica nos leva a fazer uma boa gestão de recursos hídricos e de tudo aquilo que envolve a bacia hidrográfica do Rio Gravataí.